A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. O texto áureo que se encontra em 2 Coríntios 4:11 nos diz: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A verdade prática: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. O nosso tempo é marcado por imediatismo. Pouco de nós se prepara para a morte. Ninguém pensa, que um dia vai morrer. Ninguém se prepara para a morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte muda o humor, a tristeza domina o ambiente. A vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a fé do cristão. Essa dimensão salvífica mudou o olhar do apóstolo para o que faz sentido na vida concreta. Dessa forma, ter de escolher entre estar com Cristo e permanecer na terra, o apóstolo não tinha dúvidas. Escolheria estar com Cristo. Para Paulo, permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento, sofrimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Servir a Deus não é fácil. Vêm as lutas, vêm as perseguições por causa do nome do Senhor. Mas nós cristãos, nós crentes, que queremos morar com o Senhor e estar com Jesus, devemos ter paciência, persistência e lutar para vencer todas as lutas, todas as tentações, porque no final só teremos vitória. Estar com Cristo para sempre. Nas primeiras lições desse estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor diz que Paulo haveria de padecer pelo seu nome, como está escrito lá em Atos 9:15. Esse tempo de sofrimento havia chegado para o apóstolo. Haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém. Mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus os entregariam nas mãos dos gentios, como está em Atos 21:11. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões, enfrentasse açoites, pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Atos 20:24. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção do que queria. Ele queria estar com Cristo e não desistia.
A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento em dar circunstância por fazer a obra de Deus. De Mileto para Tiro, Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, como está em Atos 21, 6, 7, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir para Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Atos 21, 3 ao 5. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, termos comunhão, orar um pelos outros. Uns irmãos, orar pelos outros. O quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Nessa cidade, Cesareia, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos irmãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito, que foi Filipe. Esse recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Atos 21, 8 e 9. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Em todas as decisões que nós devemos tomar, que nós vamos tomar, devemos calar e ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo ouviu a voz do Espírito Santo em seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim do seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça que viria. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, 14. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões.
É bom que toda decisão que formos tomar, oremos, cheguemos mais perto do Senhor e procuremos ouvir a voz do Espírito Santo para saber que aquela decisão que vamos tomar é de Deus, que Deus está conosco. Quando é respondido, quando as nossas orações é respondida, quando nós temos certeza que é de Deus aquela decisão, tudo vai bem e o final é só vitória. Não devemos tomar decisão nenhuma sem antes consultar a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. A chegada de Paulo em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Atos 21, 18 e Gálatas 2, 9. Ali todos ouviram do apóstolo que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Paulo zelava pela doutrina bíblica. Os judeus queriam vir para Jesus, mas trazer os costumes lá de fora. Os pastores têm lutado muito com isso, com esse terrível problema, que muitos convertem-se ao evangelho, muitos aceitam Jesus, vão para a igreja, mas querem continuar com aqueles mesmos costumes do passado. Querem vir para Jesus, mas trazer aqueles maus costumes. E os pastores têm lutado muito com isso, para preservar, zelar pela doutrina bíblica. A coragem do apóstolo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo. Para o crente cujos pecados foram perdoados, a morte já não tem nenhum aguilhão. A morte é ganho, não perda. Paulo não tinha medo da morte. Ele preferia estar com Cristo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés, como está em Atos 21, 21. Os judeus oponentes de Paulo
torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Atos 21, versículo 23 e 24. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro da igreja. A maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores, agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas, como está em Atos 21:30. Essa gente começou a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo, e esta notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Esse investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempo atrás, como está em Atos 21:38. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Deus tem sua forma de trabalhar, de usar cada um para pregar a sua palavra, para levar o seu evangelho. Deus usa cada um conforme a vontade e para ganhar vidas, para levar o evangelho aos que estão doentes do hospital, aos que estão presos na cadeia, aos viciados que estão nas ruas. Deus usa e conforme a vontade dele.
e na ocasião dele. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar para fazer a obra do Senhor. Paulo sofreu acusações de todos os tipos, mas sua consciência não o acusava. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele, nem a sua vontade. Bom é fazermos a coisa certa, pois temos essa consciência que pesa quando praticamos algo que entristece a vida de Deus, que entristece a face de Deus, algo que nos separa de Cristo. Tem um dito popular, que o melhor travesseiro é uma consciência tranquila. Se estamos com a consciência bem tranquila, dormimos em paz. Em qualquer lugar, dormimos em paz. Porém, se praticarmos algo que entristece Deus, algo que nos separa de Deus, a nossa consciência pesa e nós perdemos até o sono. Que nós possamos, sempre fazer o certo. Antes da sua conversão, Paulo chegou a crer que praticava a vontade de Deus ao perseguir os crentes. A dedicação de Paulo a Deus. Paulo sempre foi um homem dedicado a Deus. Mesmo antes da sua conversão, ele perseguia os crentes. Para ele estava fazendo bem. Ele estava praticando a vontade de Deus. A dedicação a Deus, sua total resolução em agradá-lo e sua vida irrepreensível, até mesmo antes de sua conversão a Cristo, deixam envergonhados e julgados os crentes professos que se desculpam de sua infidelidade a Cristo, alegando que todos pecam e que é impossível viver diante de Deus com uma boa consciência. Muitos erram e têm que pôr a culpa em alguém. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Que nós possamos ter essa convicção, essa fé de Paulo, essa força, e que sempre procura o Espírito Santo para tomar qualquer decisão. Paulo sempre foi um homem dedicado a Deus. Tinha convicção, tinha certeza que servia
a Deus, que estava fazendo a vontade dele certo, mesmo antes de sua conversão, quando ele ainda perseguia os crentes. E depois da sua conversão, Paulo continuou sendo zeloso, fazendo a obra de Deus com zelo, como temos estudado. E nós chegamos ao final dessa lição. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um e nós possamos continuar convicto que escolhemos o caminho certo, que é o caminho que conduz a Cristo. E vamos pelejando, que as lutas, as perseguições vêm, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Melhor é estar com Cristo, sofrer com Cristo, que a vitória é grande. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Fique com Jesus. Deus abençoe cada um.